Seu Bernardo lê jornal todos os dias. Dentre as coisas que ele mais gosta estão a textura e o cheiro do papel. Depois vêm as notícias, as fotos e às vezes o nome do jornalista que escreveu as notícias. Seu Bernardo sabe que um jornal é feito de 3 elementos principais: a notícia, o jornalista e o leitor. No nosso caso, o leitor é o próprio Seu Bernardo. O que Seu Bernardo não imagina é que para chegar à casa dele, o jornal passa por um processo um tanto quanto trabalhoso. Mas antes de contar como o jornal vai parar nas mãos de Seu Bernardo, vejamos um pouco de história. Roma, 59 a.C. O Acta Diurna, mais antigo jornal de que se tem notícia, foi criado por Júlio César, com o intuito de informar a população sobre os fatos ocorridos no Império, como campanhas militares, conquistas, julgamentos e execuções. O objetivo era levar informações ao cidadão comum e transportá-lo a lugares onde ele não poderia chegar por outros meios. Era o princípio do exercício de valores de cidadania e da construção da memória pública por meio de um veículo de comunicação. A ideia do jornal como conhecemos, hoje tão óbvia, havia sido posta em prática. A profissão de jornalista não se sabia, mas acabava de ser inventada. A notícia, ainda que não tivesse esse nome, agora tinha função social. O papel que tanto agrada a Seu Bernardo ainda não tinha surgido, mas isso já é outra história. No Brasil, mais especificamente na cidade de São Bernardo do Campo, exatamente 2039 anos depois, nasceu o jornal cuja história se encarregou de torná-lo tradicional para a comunidade. Concebido em formato tabloide, o Rude Ramos Jornal segue os preceitos clássicos dos jornais de bairro e é distribuído gratuitamente nas residências e comércios da região. As notícias, sempre de importância e interesse local, tornaram o jornal íntimo dos leitores e os leitores íntimos do jornal. Há mais de 30 anos, Seu Bernardo aguarda seu jornal preferido chegar à sua casa, ou melhor, no seu jardim. Redação? Seu Bernardo é um homem de poucas palavras, mas é o primeiro a dizer muitas delas quando alguma coisa em sua comunidade não vai bem. Criado pela Universidade Metodista de São Paulo para ser um laboratório de prática dos alunos do curso de jornalismo e um elo de comunicação da instituição de ensino com a região, o Rude Ramos Jornal tornou-se elemento social de peso e um grande prestador de serviços à comunidade. Um dos 3 elementos principais de um jornal, como bem sabe Seu Bernardo, é o jornalista. O Rude Ramos Jornal, além de contar com as notícias dos leitores, conta também com uma equipe formada por estudantes de jornalismo. O jornalista, no sentido literal do termo, é o profissional que trabalha com jornalismo. Com o decorrer do tempo, estes profissionais e suas ferramentas se desenvolveram. Mas o objetivo continua o mesmo: a divulgação da informação de forma ética, correta e prestativa para os leitores. Os encontros e trocas de informações em botequins ou nos cafés de esquina deram lugar às reuniões de pauta nas salas das redações. E o conhecimento da profissão, antes construído de maneira informal, agora é adquirido nas salas das universidades. Voltemos agora à edição número 1 do Rude Ramos Jornal, naquele mesmo dia. Exatamente 2039 anos depois da publicação do primeiro jornal da história. Depois de passar pela concepção da ideia, da reunião da pauta, da escrita e edição das matérias, da diagramação, da impressão na gráfica e da distribuição, a edição número 1 do Rude Ramos Jornal abriu caminho para mais centenas de edições e que são produzidas até hoje. Seja por meio físico ou digital, com o invento das novas tecnologias, o Rude Ramos Jornal nunca deixou de chegar às mãos de seus leitores. A credibilidade que o tornou reconhecido continua intacta e o prestígio acompanhou o aumento do número de leitores. Quanto ao Seu Bernardo, o Seu Bernardo continua não sabendo que para chegar até a casa dele todas as manhãs, um jornal passa por um processo um tanto quanto trabalhoso. Mas o que Seu Bernardo sabe é que toda sexta-feira, a cada 15 dias, ele recebe gratuitamente o jornal que o mantém conectado à sua comunidade. E ele adora o cheiro e a textura do papel.